No ano de 2050, um jogo de realidade virtual holográfica chamado Gods apareceu e se tornou uma sensação. No início, todos pensaram que era apenas um jogo até que um jogador descobriu que as habilidades do jogo poderiam ser integradas à realidade. Este jogo se tornou o caminho para os mortais se tornarem deuses, e no auge da ascensão do deus, nosso protagonista está completamente desgastado, dizendo nesta batalha contra os deuses: se eu perder, ninguém pode vencer. O deus diz a ele: mortal, você está louco? Isso não é um jogo. Ele concorda e diz que sabe que não é um jogo, mas ainda assim, ele não se arrepende. E então ele leva um golpe do deus, um cristal no meio da testa, uma explosão. E é isso. De repente, ele acorda na frente de seu computador, onde um anúncio é exibido. O jogo de realidade virtual God será lançado em breve. Ele se pergunta a liberação dos deuses. O que está acontecendo? Ele olha para sua mão e percebe que renasci. Então ouve um barulho atrás dele e se vira, assustado. É uma garota dizendo: Yang Shen, o que você está fazendo? Estou batendo na sua porta há um tempo. Você ainda quer isso? É a vizinha dele, Xia Hou. Droga, Xia Hu, eu seria ruim no jogo se você fosse minha vizinha. Seus olhos brilham e ele concorda rapidamente, dizendo que quer o que ela trouxe. Apesar de todos os problemas pelos quais passou naquele jogo, ele mal pode esperar para voltar. Ela coloca a caixa ao lado dele e olha para a tela. Há uma garota gato, diz a vizinha para ele. Estou na sua frente e você está apenas olhando para este jogo e a garota gato na tela está fazendo um anúncio. Enquanto você espera o lançamento dos deuses, farei uma dancinha para você. Então envie presentes, diz a vizinha. Agora entendo por que você está me ignorando. Você gosta deste jogo? O protagonista fica um pouco envergonhado e diz: não, Rue, eu gosto de mulheres mais charmosas e um pouco mais velhas. Ela então se inclina e diz: sou madura o suficiente para você? A protagonista pensa que se ela usasse calças pretas, ninguém resistiria. Ela então responde: cuide da sua saúde. Agora você pode voltar a jogar e vir o rosto de volta para a tela. A protagonista, olhando para o capacete, pensa que Rue of Gods não é apenas um jogo. A garota gato então anuncia que o lançamento de Gods começará em alguns segundos. Vamos começar a contagem regressiva. A tela mostra informações biológicas sendo verificadas e o personagem sendo criado. Todos que entram no jogo recebem um talento aleatório. Na vida anterior do protagonista, ele tinha um talento raro, mas o sistema analisa suas energias ali e ele ganha o talento Yin Yang. Ele então fica um pouco confuso, pensando sobre o talento Yin Yang, pois nunca ouviu falar desse talento antes. O sistema explica que o talento de inversão Yin Yang faz com que qualquer habilidade que ele tenha causado tenha seu efeito oposto. O protagonista começa a analisar. Se for o efeito oposto, então se eu usar uma habilidade de dano, ela se tornará uma habilidade de cura. Como vou jogar assim? E então ele tem uma ideia. O sistema informa: por favor, escolha uma de suas profissões. Ele então escolhe a classe a ler. Considerando que ele tem o poder de inversão, se ele inverter a cura, você causará dano. O sistema pede um nome para o personagem e escolhe Jian Shen, que em chinês significa o mortal que mata deuses. O protagonista é transportado para a vila inicial e é o jogador número 1001, onde vários iniciantes estão reunidos, todos impressionados com a qualidade daquele mundo virtual e se perguntando onde estão os monstros para caçar. O protagonista já sabe como tudo funciona, então ele só se preocupa com esse talento Yin Yang. Assim como em sua vida passada, ele começa com 10 pontos de status em cada atributo. Como ele escolheu o Ealir, ele tem a habilidade de cura. Obviamente ele não causa dano, mas a quantidade de cura é equivalente a outras classes de dano. O sistema então informa que essa habilidade pode ser modificada pelo talento Yin Yang invertida. No entanto, talentos invertidos têm seu potencial aumentado em 50% no nível 1 e 100% no nível 10. O melhor é que essa habilidade de cura também não usa muito mana. Ele então inverte imediatamente usando o sistema e então recebe a magia de cura invertida que agora reduzirá a vida das criaturas em 30 mais 150% de seu poder. O protagonista, que é um jogador experiente, entende muito bem os valores do jogo e sabe que esses números são altos, sem considerar que no nível 10 aumentará em mais 50% e agora ele não vê a hora de conhecer os deuses em ascensão. A primeira coisa que ele tem que fazer é farmar chifres incandescentes. Ele sabe que em uma hora um NPC aparecerá para dar uma quest especial pedindo esses chifres.
E como ninguém sabe disso ainda, ele será o primeiro a chegar lá e farmar sozinho. Em sua vida passada, ele recebeu essa informação tarde demais e acabou recebendo apenas um buff medíocre. Mas nesta vida, ele quer ficar em primeiro lugar. Ele rapidamente lançou uma magia de cura na criatura correndo para atacá-lo. Desvia, lança outra magia de cura e a criatura cai morta. Ele tem que usar 4 magias de cura para matar uma criatura, e considerando o tempo que leva para o NPC aparecer, ele tem certeza de que vai conseguir o suficiente. 2 horas depois, o protagonista matou 800 criaturas e obteve 700 desses chifres. Na visão dele, isso deve ser mais do que suficiente para conseguir o buff máximo do NPC, então é hora de entregar essa missão. No caminho, ele passa por alguns caras que aparentemente foram os primeiros a ouvir sobre a missão. Eles estão todos animados, pensando que vão conseguir um bom buff, mas um deles diz que não é tão fácil matar essas criaturas, usando o protagonista como exemplo que acabou de passar por eles de cabeça baixa e triste por não conseguir matar nada. Já na cidade perto desse NPC, as pessoas estão todas querendo formar grupo, um tanque se oferecendo, outro cara dizendo que aceitará qualquer garota bonita em seu grupo, e a garota ali usando seu charme para conseguir um grupinho. A garota vê o protagonista passando e percebe que ele é um ealeiro e se aproxima dizendo: "Oi, você não está procurando um grupinho caloroso?" Ele responde secamente que não gosta de grupos e vai embora. A garota fica um pouco triste, achando que encontrou um ealeiro e que o cara era até bonitinho. Mas então outra garota vem perguntando a ele outra garota. Essas garotas não param de querer entrar no grupo dele. Um tanque loiro chega para perguntar também, e diz que ela é bem densa. Ela diz a ele: "Ealeiro adorável, você não está procurando um time? Junte-se a mim. Eu posso tancar qualquer monstro." O protagonista fica um pouco irritado, se perguntando por que todas essas garotas querem formar um grupo com ele e responde que não quer. Então ele diz a frase mais suspeita de todas, afirmando que não está interessado porque gosta de homens. Ele então vai até o NPC para coletar o buff de chifre. O NPC estava prestes a dar a missão sobre os chifres, mas ele os informa e já trouxe todos eles, deixando o cara perplexo, pois a missão tinha acabado de começar. No entanto, já que está feito, ele não tem do que reclamar e diz que os deuses concederão um favor, pegando os chifres e o protagonista completando a missão. Ele diz que os deuses darão uma grande bênção nesta vida e o protagonista está curioso sobre o que ele receberá. Uma deusa fala com ele: "Criança de outro mundo, os deuses veem que você acredita profundamente no amor. Parabéns, você recebeu a bênção do Deus do amor." Ele está animado, pois certamente reuniu mais chifres do que qualquer outra pessoa. Bênção do Deus do amor. Ao formar um grupo com pessoas do sexo oposto, você receberá vários buffos: 50% de redução na habilidade, tempo de recarga, 50% de redução no custo de mana e também melhorará a qualidade dos itens que são descartados. Os efeitos também melhoram para cada mulher adicional em seu grupo. Se você atingir a intimidade máxima com um membro do grupo, os buffos melhoram ainda mais. Sabendo que será forçado a formar um time, ele pergunta se pode remover esse buff e trocá-lo por outro. Essa deusa do amor é mais como uma deusa da travessura. Sem mencionar que ele acabou de dizer que gosta de homens para todas as garotas da cidade. Ele não pediu para a deusa remover o buff, mas o cara apenas o faz fugir, batendo em sua cabeça com uma varinha. Infelizmente, não há como mudar de volta para onde ele recusou as garotas. Ele está pensando: se eu soubesse disso, não teria recusado todas aquelas mulheres. Agora, onde vou encontrar uma delas? Olhando ao redor, ele vê aquela garota Mike muito densa. Ela aparentemente se juntou a um grupo de outros caras, pensando que caçar monstros com uma gostosa ao lado seria ainda melhor. Ela está lá se sentindo estranha, imaginando o que fazer agora, mas uma janela aparece dizendo que o jogador Jian Shen o convidou para o time. No entanto, como você já está em um grupo, não pode aceitar. Ela então pensa se é aquele cara fofo de antes. Quando ela olha para trás, ela vê o protagonista acenando. Ela se vira para os rapazes e diz: "Desculpe, meu amigo chegou. Vocês podem encontrar outra pessoa para o seu time?" E ela sai do time do rapaz. O protagonista percebe que ela estava no grupo porque ele tinha enviado o convite mais cedo. Ele acha que se eu a tivesse encontrado um pouco mais cedo, teria dado certo. Aparentemente, formar um grupo vai ser difícil. Alvin está na entrada da vila para ver se consigo encontrar alguém ou vou acabar perdendo tempo. Mas ela vem e coloca a mão no ombro dele e diz: "Espere por mim, Kit."
Parece que o protagonista é maravilhoso porque todas as meninas estão se apaixonando por ele, e com isso seu convite para entrar no grupo chega. Ele perguntou se ela já não estava em outro grupo e ela responde que saiu. Agora, com ela no grupo, o sistema anuncia que a bênção nível 1 do Deus do Amor foi ativada. O protagonista diz: vamos lá, eu vou te levar para farmar alguns monstros. Os ex-companheiros de equipe obviamente não estão felizes com isso, especialmente porque ela se agarrou à curandeira. Uma delas diz que eu pensei que ela fosse uma mulher diferente que não se importava com as aparências. Aparentemente ela também é sem vergonha. Já nas planícies verdes, a garota está perguntando ao protagonista: Kit, não podemos farmar alguns chifres Crimson? Ele diz que é tarde demais e não vale a pena, e pede para ela parar de chamá-lo de Kit. Ela então o chama de irmão Jianshen e diz que não há monstros aqui. Ele diz para ela esperar porque eles aparecerão em breve. O cavaleiro cai e um lobo nível 5 aparece, fazendo com que o cavaleiro se sinta inseguro, pois as criaturas estão 3 níveis acima dela, e diz que eu sou um cavaleiro nível 3 e você é um curandeiro. Você acha que podemos lidar com isso? Ele diz para ela relaxar e apenas aproveitar a paisagem enquanto ele cuida de tudo. Usando o feitiço de cura, ele causa 120 de esquiva de dano menos 120 de saúde. Vendo que ela está impressionada, pensando que ele deve ser um profissional, a bola de fogo de um mago de nível 5 causa cerca de 30 a 40 de dano. Então, como esse alher está causando mais de 100, você poderia estar usando um hack? Mas ela meio que descarta. Este jogo foi produzido por muitas empresas no mundo todo. Não há como usar hacks, e não se trata apenas do dano que ele está causando. Como ele está se esquivando dessas criaturas tão facilmente? Mesmo outros profissionais e outros jogos de realidade virtual não são tão bons. Ela começa a lamber os lábios, dizendo que terá que secá-lo com muito calor. Imagine a aventura do irmão Jianshen. Olhe para mim. No meio de todo esse sonho, uma criatura ataca por trás e o protagonista avisa. Ela se vira e consegue se defender do primeiro ataque a tempo, mas o monstro rapidamente ataca novamente e ela não consegue reagir, imaginando como Jianshen está se esquivando tão facilmente. O protagonista diz à loira louca para não se distrair. Ela está assustada, pergunta por que ele está atraindo tantos monstros. Ele diz que está fazendo isso para que ela não morra, mas a verdade é que ele só a salvou porque não quer perder o buff. Ela se sente um pouco envergonhada, pedindo desculpas por ser um obstáculo. Mas o protagonista é direto e diz para ela parar de se desculpar e parar de se distrair. Ao vê-lo desviar de tudo, ela está completamente perdida. 15 minutos depois, o protagonista já conseguiu derrubar o cajado que queria. A qualidade do item é aumentada porque ele tem uma garota densa e amigável em seu grupo. O protagonista acha que isso é o suficiente por enquanto. A garota está toda feliz, comemorando que atingiu o nível 4. No sistema do protagonista, um status de intimidade é desbloqueado. Ele já matou 57 criaturas, e mostra 57 de 10.000. Então é óbvio, ele terá que matar 10.000 criaturas enquanto estiver no grupo com ela para atingir a intimidade máxima, e ao atingir 10.000, as coisas ficam bem quentes e molhadas. Enquanto Jianshen pensava em como matar 10.000 criaturas não é fácil, outro monstro aparece. É um chefe de nível 5, Wolf, considerando que neste ponto do jogo, quase ninguém consegue matar uma criatura de nível 5. Imagine um chefe de nível 5. Se ele tiver sucesso, provavelmente será a primeira pessoa a matar essa criatura, o que deve lhe dar uma conquista, deixando-o animado. O problema é que com sua velocidade de movimento atual, ele não será capaz de desviar dessa criatura, então ele precisa de um plano para isso. Ele se vira para a garota loira e diz que vai puxar o chefe e levá-lo embora. Quando eu der o sinal, você ativa o escudo e os puxa de volta. Pelo menos toda essa densidade deve ajudar a absorver o impacto no escudo. Ela precisa ajudar o protagonista e ficar calmo. O protagonista então usa um feitiço de cura para atrair a criatura. O lobo vem correndo como um louco, mas sua saúde mal diminui enquanto a criatura está no ar. O protagonista já lançou mais 4 feitiços de cura nela. Ele então diz a ela para ativar o escudo e segurar a fera. Ela puxa seu escudo e tenta segurá-lo, mas leva um golpe. O protagonista havia explicado a ela exatamente onde a criatura atacaria, e é por isso que ela estava na posição perfeita, enquanto ele continua lançando feitiços de cura no monstro. Mas o bastardo ainda está com 80% de saúde e vem até ele.
Ele pede para ela ativar o escudo novamente e continua se curando, defendeu outro feitiço de cura, e eles repetem isso até que o monstro esteja morto. O sistema os parabeniza por matar o lobo mutante, sendo o primeiro a matá-lo. Eles sobem para o nível 7, aumentam um pouco mais a intimidade com ela, e ela também sobe para o nível 5. O chefe desenha uma túnica de curador, uma adaga para assassinos e um livro com uma habilidade selada. O protagonista fica emocionado porque esse buff para obter itens de maior qualidade é muito bom. Por enquanto, ele usará esse casaco e venderá a adaga por algum dinheiro. Como sempre, todos os atributos que ele ganhou vão para a inteligência. A loira pergunta ao protagonista para onde eles estão indo agora. Ele diz que vai para a vila para cuidar de alguns negócios e ela pode ficar livre por um tempo. Ela também completou uma missão para matar 50 monstros aleatórios e pensa, bem, lentamente eu posso alcançá-lo. Se eu entregar esta missão aqui, talvez eu alcance o nível dele. No caminho de volta para a cidade, um grupo de caras de antes estava caçando. Enquanto Jian Shen estava caçando lobisomens, os caras ainda estavam em galinhas. Um deles os vê e diz que não é a garota da noite que deixou nosso time? Eles a reconhecem e também percebem que é a mesma curandeira e dizem que me irrita só de ver aquele cara, o que ele tem em aparência, galáxia e tudo mais. Vou mostrar a ele do que sou capaz e ela verá que força é tudo. De repente, uma flecha voa em direção ao protagonista. Ele percebe que é uma emboscada. A garota densa fica preocupada, mas ele apenas se esquiva facilmente. Ela se sente aliviada e o protagonista encara os caras que dizem parece que você teve sorte em se esquivar disso. A loira pergunta por que eles atacaram Jian Shen. No entanto, eles a ignoram e perguntam, você acha que nosso grupo é como um banheiro onde você pode entrar e sair quando quiser? Já que você está voltando para a vila iniciante, deixe-me ajudá-lo. O mago diz que esses dois estão pedindo para morrer e lançar uma bola de fogo. O cavaleiro se defende facilmente com seu escudo, mas o protagonista fica animado, pensando que ganhará alguns itens de graça e diz já que é assim, eu vou te ajudar a ir direto para casa e então usa um feitiço de cura e os caras ficam confusos sobre o que está acontecendo. Que tipo de curandeiro é esse? Por que o curandeiro está causando dano? Ele está hackeando? O protagonista, impaciente, diz que ele está trapaceando e ataca, dizendo a eles se eles tiverem algum problema. Apenas denuncio, vendo o dano que seu amigo levou. O cara pensa que se ele levar aquele golpe, ele vai acabar endividado. O protagonista diz que sobrou um e pergunta como ele quer morrer. O cara começa a implorar, dizendo por que você não me deixa morar aqui? Podemos nos encontrar no futuro e ser amigos. Mas o protagonista diz relaxa, eu serei amigo dos itens que você vai me dar e lança outro feitiço de cura. O cara morre lá, gritando que não pode morrer. Todos os meus atributos diminuirão em 1, e a pior parte é se um grupo atacar e depois morrer para aqueles que eles atacaram. Eles largam à força seu melhor item. O protagonista, olhando para os itens no chão, pensa que realmente existem muitos jogadores gentis neste mundo. Eu precisava de dinheiro para desbloquear meu livro de habilidades e eles vieram aqui para me entregar tudo isso. Estou realmente comovido. À noite Corey diz que entregará sua missão. Ela então se despede e diz que eles se verão mais tarde. Assim que ela sai, o buff desativa e ele percebe que precisa aumentar mais a intimidade. Na casa de leilões, o protagonista foi fazer algumas compras. Ele está lá fazendo um monte de cálculos. 40 de ouro, 90 pedras, 30 de prata. No final, os itens largados pelos caras serão vendidos automaticamente a um preço fixo, e os itens que ele pegou do chefe serão colocados em leilão. Agora com os 8 de ouro e 91 de prata que ele tem, é o suficiente para desbloquear aquele livro de habilidades. O protagonista então chega na porta onde o mentor está. O emblema exibido ali é o mesmo da habilidade de ressurreição que apenas jogadores de alto nível podem ter. Ele entra e é recebido por um cara musculoso dizendo oi aventureiro, bem-vindo à minha cabana de mentores de cura. Eu sou seu instrutor. Como posso ajudar? O protagonista já percebeu que o cara é meio louco, mas diz que preciso desbloquear um livro de habilidades. O cara pega o livro e diz, uau, é um livro de 2 estrelas com uma fragrância incrível. Mas aventureiro, para desbloquear este livro você precisará de 5 moedas de ouro. Ele coloca a bolsa na mesa e o cara baba dizendo que parece ser muito bom. Agora o livro de habilidades está desbloqueado. O protagonista imediatamente o reconhece como uma habilidade de cura em grupo muito boa. Se ele usar Yin Yang, isso se transformará em uma habilidade de dano diário incrível.
O cara agradece e diz que os deuses da cura estejam com você. Salve muitas vidas. De volta à cidade, o protagonista está esperando a densa cavaleira, pensando que é hora dela aparecer para que eles possam ir caçar monstros. Ao lado do protagonista, há duas garotas discutindo. A garota mais alta está reclamando com a garota mais baixa, dizendo para ela não farmar um certo lugar, ou ela roubará toda a experiência. O protagonista reconhece a garota baixa pelo nome instantaneamente como uma certa Megumin do Walmart, e em sua vida passada ela foi o verão mais poderoso que havia. Aí vem o protagonista querendo adicionar um pouco de Lolita à festa. A garota mais alta está repreendendo-a, dizendo: "Você acha que ficar quieta com a cabeça baixa vai te ajudar? Por que você não está dizendo nada? Você acha que alguém vai se importar com um lixo como você?" O protagonista entrediz quem disse isso e estende a mão. "Megumin do Walmart quer se juntar ao meu grupo?" O convite chega instantaneamente. Confusa, ela pergunta: "Você realmente quer se juntar a mim?" Ele diz que sim e diz a ela que a levará para caçar, mas ela responde que não pode deixar a vila dos iniciantes agora porque não quer ser um fardo para os outros. A garota ao lado dela diz que ele tem sorte e é bom que ele não a leve, mas o protagonista não se importa e estende a mão para ela, dizendo que está tudo bem, eu sei como lidar com vários problemas, então venha comigo. A garota ao lado dela, ficando irritada, diz: "Quem você pensa que é? Enquanto eu estiver aqui, Megumin não irá com você, então pare de perder seu tempo." Mas Megumin se vira para o protagonista, diz que eles devem ir e aceita o convite do grupo. A outra garota diz com raiva que não irá e ordena que ela fique parada. O protagonista então pede para ela repetir o que disse e cura um coelho que passa. Ele imediatamente recebe 225 de dano e a garota fica chocada. "Como você está lidando com tanto dano?" O protagonista então sai com o Megumin para encontrar a loira. O cavaleiro vê que essa garota se juntou ao grupo e é nível 2 e se pergunta por que ele fez isso, mas ela decide não dizer nada porque ela é apenas a experiência de roubo deles. Já agarrada ao protagonista, ela pergunta para onde eles estão indo. Ele diz que eles estão indo para o Black Mist Gorge, um lugar para monstros de nível 6 a 10. Ao chegar, ele diz que vou caçar os monstros para que vocês dois encontrem um lugar e não causem problemas. O protagonista alcança as criaturas, usa sua habilidade diária e destrói tudo. Megumin fica impressionada e pergunta a Qin Yin se ela é namorada de Jian Shen. Como ele é tão incrível? Ela responde que no momento não são, mas ela o deixaria curá-la a noite toda. Megumin então pergunta por que ele os está ajudando. Qin Yin diz que também não sabe o porquê, e Megumin se pergunta se ele quer ser recompensado com um ataque de quadril. Mas Qin Yin diz que é improvável porque se ele quisesse isso, já teria acontecido, e ela lembra que ele disse que é gay e não gosta de mulheres. Ele poderia querer fazer um grupo cheio de mulheres para esconder esse segredo de todos? Megumin diz que entende tudo agora e que é uma trama muito emocionante. Aparentemente, ela gostou de fazer parte desse plano. Ela então verifica o ranking dos jogadores de nível mais alto e diz ao protagonista que ele entrou no ranking de níveis. Curioso, ele continua matando criaturas, mas quer dar uma olhada. Ele abre o ranking e vê que está em 9º lugar, um padre de nível 8. Ele imediatamente reconhece um nome no topo, Qin Shan, um guerreiro de nível 10, e ele pensa que é o mesmo de antes. Esse cara está no topo do ranking novamente, mas ele sabe que Qin Shan é tão rico que ele apenas contrata um bando de pessoas para farmar criaturas para ele. E ele apenas suga a experiência de todos. Os dois burros se sentem um pouco envergonhados, pensando que estão roubando sua experiência, mantendo-o longe do primeiro lugar. O protagonista diz a eles que não é culpa deles e diz que só porque não estamos no topo agora não significa que não estaremos mais tarde. Megumin parece curioso sobre algo e aponta para uma fada dos sonhos de baixo nível que pode ser domada. O protagonista sorri porque é um tipo de pet de possessão que pode até dar buffos, mais raros de se encontrar do que um chefe. Os dois burros ficam animados, dizendo que ele deveria domar a fada rápido, mas ele diz para eles não se apressarem porque alguém está chegando. E a garota de antes que estava com Megumin aparece. Ela é uma maga e carrega 2 grandes círculos de fogo. Ela diz que avisou Megumin para ficar na vila iniciante, mas agora que ela foi embora, ela terá que ser morta. À noite se pergunta quem é essa garota louca. Megumin pede desculpas e diz que vai deixar o grupo para não causar problemas. Mas Zanshen diz que ela está realmente ajudando muito, já que essas pessoas vieram entregar muitos itens para eles.
A maga fica furiosa, mas sua amiga avisa que Zanshen é um dos jogadores no ranking. No entanto, eles ignoram o aviso, pensando que ele é apenas um eleiro e não será capaz de matá-lo, a menos que alguém em seu grupo seja muito mais forte. Impaciente, Jianshen diz para eles entrarem porque ele quer voltar a subir de nível. O mago diz que se ele quer tanto, ela vai lhe dar uma lição e ela diz aos 3 caras com ela: eu vou escolher o dobro para você, mas vamos matar esse cara agora. O cara na frente duvida que o grupo de 3 jogadores inúteis seja capaz de fazer qualquer coisa. Jianshen diz ao cavaleiro: faço de sempre, apenas continue bloqueando com um escudo. Com isso, uma bola de fogo é lançada. Isso é tudo que o protagonista queria. Agora que o cara atacou primeiro, se ele os matar, ele pegará seus itens. Ele usa o feitiço de cura em grupo, causando 240 de dano a todos. Os tolos gritam, sem entender o que aconteceu. Ken e Meguma não conseguem acreditar que todos já estão mortos. No ponto de spawn, o mago se pergunta o que diabos foi aquilo, mas o cara diz a ela para parar de ser estúpida. Ele avisou que era perigoso caçar alguém no topo do ranking. O assassino parado ali diz que não faz sentido. Mesmo que o padre esteja no topo do ranking, ele não tem habilidades de causar dano. Ele acha que deve ter sido algo que o cavaleiro fez. De volta às montanhas, Zanshen vai capturar a criatura. Ele explica que há 2 maneiras de domar um animal de estimação. Ou você usa itens de captura ou vai pela sorte, e por sorte significa levá-lo no desafio de domar. Então cura a garota. Uma vez que o desafio começa, se ele sofrer algum dano, acaba imediatamente. Para capturar esta fada, ele tem que encontrar a verdadeira entre as ilusões. O problema é que seu HP diminui lentamente, então ele tem que encontrá-la antes que chegue a 0. No entanto, ele conhece bem o desafio, pois cada ilusão segue um padrão de movimento. Apenas a verdadeira pode se mover livremente. Ele se posiciona onde pode observar todas elas e percebe que uma está se movendo aleatoriamente. Ele se move para um local onde pode ver todas e avista a verdadeira. Ele usa o feitiço e voa lá. Ele captura com sucesso a fada dos sonhos de estimação. Quando ele acorda, as meninas perguntam o que aconteceu. Ele explica que ele estava preso em uma ilusão fazendo o desafio. Elas perguntam se ele conseguiu e ele diz que sim, então tenta ativar a fada. A habilidade que ele ganha é um teletransporte de curto alcance com um tempo de recarga de 5 minutos. Assim que o pet se integra, uma luz aparece em sua testa. As 2 garotas ficam encantadas, pensando que ele é algum tipo de deus. Ao ver a habilidade integrada, ele percebe que o tempo de recarga é metade graças à bênção do deus do amor. Este é um ótimo começo para ele, pois o ajudará a farmar criaturas muito mais rápido. Ele olha para as 2 garotas e pergunta por que elas estão olhando para ele. Ele diz que não há experiência em seu rosto, então por que elas continuam olhando? Depois de um tempo, elas voltam a farmar enquanto ele se pergunta por que as 2 agem de forma tão boba. No entanto, elas continuam apaixonadas. Um tempo depois, elas largam um arco que pode ser vendido por 50 de ouro e de repente o chefe de nível 9 aparece. Meguma parece entender o jogo muito bem, pois ela sabe exatamente o que a criatura faz. Ela descreve cada uma de suas habilidades, deixando o protagonista impressionado. Ele pergunta se ela já enfrentou isso antes, e ela responde que é claro que não. Ela diz que aprendeu tudo isso lendo os guias oficiais. No entanto, ela o avisa que para matar aquela criatura ele precisa de um guerreiro, mas ele não é um. O denso cavaleiro diz que ela pode tentar bloquear com seu escudo. No entanto, Meguma avisa que o monstro tem algumas habilidades de controle de grupo, vendo quão inteligente ela é. O protagonista agora entende por que ela foi a invocadora mais forte em sua vida passada. No entanto, ele garante que pode lidar com isso. O cavaleiro pergunta se ele quer que ela use o escudo, mas ele diz que não. Apenas fique em seu lugar seguro e não atraia nenhum monstro. Ele diz que lidará com isso sozinho e Meguma fica impressionado, perguntando se ele tem certeza de que não quer ajuda. Ele diz que está bem e sobe para uma parte mais alta da região. Com isso, ele começa a conjurar magias de cura no monstro. O chefe ativa uma habilidade vermelha, lançando correntes escuras, mas ele desvia delas facilmente. Meguma fica impressionado que ele consegue até mesmo desviar de habilidades. Do alto, o protagonista continua atacando com magias de cura. O chefe puxa uma foice e a balança em sua direção. Meguma o avisa para ter cuidado.
O protagonista ativa a fada que capturou e se teletransporta para fora do ataque. Seu plano é simples, ele continuará se esquivando dos ataques e lentamente a desgastará. Quando o monstro usar sua habilidade precisa, ele usará o teletransporte e escapará. Após 25 minutos de luta, ele consegue matar o chefe. As duas garotas pulam de alegria. Elas sobem de nível e todas ganham alguns pontos. Ele aumenta a intimidade com as duas garotas e Shao Tian agora está em 225. Ele percebe que será fácil atingir a intimidade máxima com ambas, pois são fáceis de lidar. O monstro deixou cair um cajado de gelo como recompensa pela primeira morte, botas de ouro e ilusão e uma espada grande de classificação ouro. Além disso, uma receita para criar roupas raras. Parece que Zan não vai compartilhar nada com as duas. Elas usarão o cajado e as botas, venderão a espada em leilão e colocarão o resto dos itens em sua loja. Eles guardarão a receita para quando os cosméticos se tornarem mais importantes e a venderão para alguém que precise. Ele então olha para as duas garotas e pergunta se seria bom encerrar o dia. A noite diz que o dia voou, mas ambas concordam em estar disponíveis novamente amanhã. Jian diz que está bem e diz que as verá amanhã. Ao sair, ele está de volta ao seu quarto. A primeira coisa que ele faz é se jogar na cama, pensando que amanhã precisa subir mais de nível. Na manhã seguinte, a vizinha densa vem falar com ele. O protagonista até pede para ela ter mais cuidado com as roupas que usa. Ironicamente, esse gamer, que nunca sai do quarto, tem o físico de um fisiculturista. Ela então coloca a mão no peito dele e diz que trouxe um pouco de comida. Mencionando que foi correr e pensou nele, ela perguntou como ele vai pagar por aquela refeição, insinuando algo. No entanto, ele diz que é respeitável e pagará com dinheiro, não com favores físicos. A garota diz que ele é um grande brincalhão e pergunta em qual vila iniciante ele começou ontem em God. Ele diz que começou em 10.001. Ela se senta na cadeira parecendo triste, dizendo que também pensou em jogar, mas queria a ajuda de um jogador profissional como ele para guiá-la. Ela ouviu dizer que você pode ganhar um bom dinheiro com isso. O protagonista diz que, por enquanto, uma moeda de ouro no jogo vale 75 moedas chinesas, mas em breve valerá cerca de 100. Ele pergunta se ela é formada em design de moda, já planejando dar a ela a receita de roupa que ele pegou do chefe, já que por enquanto não vale a pena vender. Ele diz a ela que seria ótimo se ela fizesse a mesma coisa no jogo. Quando ela atingir o nível 10 e começar a criar um monte de itens, ela pode vendê-los para os maníacos que querem personalizar seus personagens e ganhar um bom dinheiro. Ela diz que é uma ótima ideia que ela ainda esteja no nível 3. O protagonista a tranquiliza, dizendo que ele lhe enviará um guia sobre como chegar ao nível 10, mas por enquanto ele precisa voltar ao jogo e diz a ela para fazer o mesmo. Ele brinca que se ela não subir de nível, ele não falará mais com ela. Agora ele percebe que é um dos poucos jogadores perto de chegar ao nível 10, já que a maioria ainda está nos níveis 2 ou 3. Ele então coloca o capacete, confiante de que hoje chegará ao nível 10. De volta ao jogo, Megumo envia uma mensagem para ele no chat para avisá-la quando ele fizer login. Ele responde: "Vejo você na entrada da vila em 5 minutos. O protagonista também está feliz por ela ter feito login tão cedo, mas antes disso ele precisa ir à casa de leilões para ver o que foi vendido. Ele chega e recebe 1.125 moedas de ouro. Considerando os valores que ele mencionou, o astuto protagonista ganhou um pouco mais de 10.000 dólares da noite para o dia vendendo os itens do chefe. Ele então registra a grande espada também, imaginando por quanto esse item de ouro será vendido. Seus amigos já estão esperando para ir farmar, então ele vai até eles. A densa cavaleira acabou de acordar e está com muito sono. Ela brincou até às 3 horas da manhã tentando alcançar Jian Shen, mas ela está exausta, dizendo que ficará feia se não dormir sua beleza logo. Megumo então diz que houve uma atualização na enciclopédia do jogo, revelando um monte de monstros que ela não conhecia. Ela menciona que todos os jogadores que alcançaram o nível 10 estão presos no antigo Reino das Sombras. O cavaleiro fica curioso e pergunta o que é esse reino. Megumo explica que é a primeira masmorra e que para os jogadores saírem da vila iniciante e se mudarem para a cidade principal, eles precisam completar esta masmorra. O protagonista sabe que em sua vida passada, hoje será a primeira vez que ela será concluída à meia-noite. No entanto, ele não planeja deixar isso acontecer, e é por isso que ele acordou tão cedo. Então ele se vira para as duas garotas e diz que elas vão caçar ainda mais. Para ter sucesso, ele precisa que ambas atraiam um monte de monstros. Elas concordam alegremente.
No campo de caça, ele explica que elas devem correr por aí atraindo todos os monstros e trazê-los até ele. A noite ajudará a chamar a atenção e bloquear. Então ele, com seu feitiço de cura diária, matará todos eles. A cena muda para as duas garotas correndo, todas machucadas e desesperadas. Sem saber se ele consegue lidar com isso, elas perguntam se ele realmente consegue lidar com tudo isso. Ele fica encantado, pensando que não é de se admirar que ela tenha sido uma das melhores em sua vida passada. Com isso, ele lança uma habilidade no meio de todas as criaturas e atinge o nível 10. Agora que ele atingiu esse marco, o dano da habilidade Yin Yang aumenta em 50%, e quando ele atinge o nível 20, aumentará em 200%. Os olhos do protagonista viciado estão brilhando. Ele se vira para as duas e pergunta quanto elas precisam para atingir o nível 10. Meg até explica que ela acabou de atingir o nível 9, então levará pelo menos mais 3 horas para ela. Jian diz que se for esse o caso, elas não têm tempo a perder e precisam voltar a matar. 3 horas depois, elas chegam à entrada da masmorra. As pessoas ao redor estão comentando que ninguém no topo pode derrotá-la. Mesmo quando as melhores guildas entraram e foram destruídas, o cavaleiro fica impressionado com a multidão em frente à masmorra. No entanto, Jian menciona que poucos deles estão realmente no nível 10. Até mesmo os bons jogadores ainda estão no nível 6. As duas garotas se olham e pensam a mesma coisa. Elas não conseguem sair do lado dele por um momento. O protagonista pergunta por que elas estão se olhando e diz para elas entrarem na masmorra. Lá fora, as pessoas estão comentando que é o time do Ealer no ranking. Elas acham impressionante que as três conseguiram entrar no Reino das Sombras. Obviamente, todos estão com inveja dele ter duas garotas ao seu lado. A única coisa que elas acham estranho é como o padre está ganhando mais experiência do que o cavaleiro e o mago, e elas têm certeza de que as duas garotas estão ajudando a subir de nível. Elas entram no antigo Reino das Sombras de nível bronze. Elas caminham em direção a um portão, mas ainda não encontraram nenhuma criatura. O cavaleiro pergunta por que não há monstros lá. Jian a ignora e diz para elas ficarem nas plataformas. Megumin faz barulho que uma está vazia e Jian diz que é claro, dizendo a ela para invocar uma criatura para sentar na plataforma. Ele sabia que isso aconteceria, e é por isso que ele contava com a habilidade dela. Ela então invoca um cão selvagem e o faz ficar na plataforma para ativá-lo. Assim que o cão pisa na plataforma, a barreira que bloqueia a passagem abaixa e vários esqueletos de nível 10 são invocados. Cada um tem uma classe de arqueiro, cavaleiro e mago assassino. Então Mag fica impressionada, perguntando se eles realmente têm que enfrentar todas as classes do jogo. Enquanto isso, Megumin fica irritada porque sua classe é representada por um cão no chão. Jack explica que cada esqueleto tem uma classe e habilidade daquela profissão. Inseguro do cavaleiro diz que será impossível derrotá-los. No entanto, Megumin com olhos brilhantes diz que não será. Isso significa que o jogador profissional acabará com eles em segundos. Ele levanta seu cajado, atingindo 460 em todos os monstros, e Megumin diz que leu em um fórum que as criaturas ali têm 50% a mais de dano. Apenas Jang pode derrotá-los. Nossa protagonista está confiante, pensando que é hora de acelerar as coisas. A melhor parte é que suas habilidades causam dano verdadeiro, pois são magias de cura. Isso significa que ele ignora qualquer tipo de defesa. De repente, muitas mensagens de jogadores começam a chegar, dizendo que pagarão um bom preço pela Blooded Sword. Há uma competição para o leilão no chat global do jogo. As guildas estão discutindo, cada uma oferecendo mais do que a outra. Se ele vendê-la, a Dominator Guild será sua amiga para o resto da vida. Jian percebe que a espada está em maior demanda do que ele esperava. Eles se perguntam por que todos a querem tanto se é um item para iniciante. Então ele percebe que todos a querem para completar esta masmorra que ele está fazendo agora. Então ele cria um plano para ficar parado por pelo menos 1 hora. Assim que o leilão terminar e alguém tiver comprado a espada, ele terminará a masmorra. Ele continua caçando, derrubando vários itens com um bônus de qualidade que torna os itens sempre melhores. Ele sabe que ganhará muito dinheiro, pois muitas pessoas parecem interessadas nos itens. Até Megumin percebe que ele deve estar ganhando um bom dinheiro, mas obviamente é algo que poucas pessoas podem fazer, só possível se você conseguir completar esta masmorra sozinho.
Com isso, eles são motivados a continuar jogando até tarde da noite para não ficarem muito atrás dele. Ele se vira e pergunta sobre o que os dois estão cochichando. No entanto, naquele momento, monstros de elite chegam para enfrentar o protagonista. Eles têm uma habilidade que, quando recebem um golpe fatal, os torna invisíveis, aumenta sua velocidade de movimento. Desesperado, Megumon diz a ele para ter cuidado. 2/3 de todas as pessoas que desafiam este lugar morrem para esses monstros. John concorda que eles são fortes, mas com uma magia de cura atingindo 500. É fácil. Tudo o que ele precisa fazer é conjurar um poder e correr, então repetir o processo. Uma vez que todos eles estão invisíveis, ele corre para que todos fiquem na mesma distância, e quando eles atacam, ele usa a habilidade dos pets para se teletransportar. Quando eles perdem a invisibilidade e estão juntos, ele usa a habilidade diária para matá-los todos de uma vez. Com o plano bem executado, todo o loot cai. Desta vez, ele recebe um escudo de osso de jade branco com várias estatísticas insanas. As meninas continuam assistindo com corações nos olhos. No entanto, de repente, algo começa a tremer e uma mão emerge do chão. Este é o chefe do lugar conhecido como Ancient Shadow of the Undead of Bronze Rank, que tem uma habilidade chamada Mana Barney. É um laser que mira na pessoa mais distante, reduzindo sua mana em 10% a cada 10 segundos, sem mencionar que tem uma habilidade de alma caótica. Toda vez que o chefe perde 10% de sua saúde, ele lança um ataque no alvo que causou mais dano. O chefe diz que é o mago do Império e pergunta como aquelas formigas ousam atacá-lo, avisando que a punição para isso é a pena de morte. Hoje, Jang percebe que está em uma situação complicada. Uma habilidade mira aqueles que estão longe, no entanto, a outra mira naquele que causa mais dano. Ele sabe que a situação não é boa, mas aquele item na mão do chefe é muito raro e só cai na primeira morte do chefe, então ele precisa pegá-lo. Ele se vira para as duas garotas e diz a elas que o chefe é direto. Ele iniciará os ataques e atrairá o monstro para si enquanto eles continuam atacando. Eles estão céticos de que seria tão simples, especialmente porque o servidor inteiro está com dificuldades. Mas dado que tudo o que ele diz funciona, eles decidem acreditar nele. O que ele quer é que ambos destruam os inimigos, e nenhum deles terá descanso até que o chefe esteja morto. As duas garotas estão assustadas, pensando em quão envolvente é a situação, mas para o protagonista, esse chefe parece uma criança tentando ser ameaçador. Ele diz que o roteiro que o chefe está lendo é muito chato. No entanto, o chefe declara que é hora de pagar o preço e joga uma bola de energia gigante no protagonista. Ele se esquiva e lança mais feitiços de cura. Um cubo então invoca o cão selvagem e começa a causar dano. O problema é que eles causam entre 8 a 15 de dano, o que é muito menos do que John, mas ele diz a eles para ficarem atrás dele depois de causar algum dano. Dessa forma, ambos receberão a habilidade Mana Barney. O chefe já perdeu 10% de sua saúde, então ele usa a alma caótica e joga uma explosão no protagonista. Ele recebe 1500 de dano e cai morto no chão. O cavaleiro acha que ele levou um golpe mortal, mas Megumon diz para ela relaxar, explicando que se o nome é Grey, não é o verdadeiro. O que ele ativou foram as botas de ilusão, que tem um tempo de espera de 3 minutos. Nesse momento ele recebe uma notificação dizendo que a Blooded Sword está sendo leiloada por 30 mil. O protagonista fica animado, pensando que agora pode jogar com calma. O leilão terminará em 20 minutos, e ele está curioso para ver quanto as outras guildas darão o lance. A cena muda para o leilão com 2 minutos e 32 segundos restantes. Um cavaleiro da Conquerors Guild está bravo. Isso porque seu time 8 também morreu para o chefe. Ele percebe que a única opção para vencer a masmorra é comprando a Blooded Sword, uma garota muito densa. Diz o jogador que leiloou, não contatou nenhuma guild. O problema é que o preço já está em 40 mil. O líder percebe que quem quer que seja, está determinado a fazer as guildas lutarem por ela. Não vendo outra opção, ele continua a aumentar o lance. O problema é que 40 mil já são vários milhões em dinheiro real. Na residência da guilda chamada Eavenly-Court, um cara chamado Yama também está perguntando sobre o leilão. Alguém lhe diz que estava em 40 mil, mas agora chegou a 55 mil. Ele sabe que é uma boa espada, mas é apenas nível 10. Se eles continuarem aumentando o lance, acabarão perdendo dinheiro no final. No entanto, ele está confiante de que com essa espada, ela poderia facilmente conquistar o Reino das Sombras. Então ele diz para continuar dando lances.
Ele não se importa com o preço, ele só quer obtê-lo. O lance vai para 56.000, 57.000 e 60.000, confiante de que com essa espada no Reino das Sombras, eles serão os primeiros a limpá-lo. O leilão termina e ele fica muito feliz, mas então aparece uma notificação parabenizando o grupo protagonista por ser o primeiro a completar aquela masmorra. O líder percebe que alguém empregou uma peça nele e ordena uma investigação sobre esses nomes imediatamente. Ele não se importa com qual guilda essas 3 pessoas pertencem. Ele vai lidar com aqueles que roubaram a primeira limpeza. Enquanto isso, na masmorra, o protagonista e seus amigos estão calmos com o chefe morto no chão. Eles recebem um título muito bom chamado Pioneers, que aumenta os itens dropados em 50%. Nosso garoto está confiante porque esse título é perfeito para combinar com o buff que aumenta a qualidade dos itens. As meninas também ficam felizes porque recebem o título. O protagonista então olha para o item que mais queria, o cristal na mão do chefe. Ele aumenta a inteligência em 20% e dá um bônus de conjuração dupla. Ele tem 20% de chance de criar uma ação dupla com habilidades quando elas são ativadas. Além disso, é um item com valor de crescimento. Você pode adicionar outros itens para aumentar seu valor e quando ele atinge o valor máximo, a classificação dos itens aumenta. Ele também recebeu um colar que aumenta a recuperação de saúde, bem como um anel que concede poder de ataque, chance crítica e pode ser usado por guerreiros, assassinos e arqueiros. Mais uma vez, ele também recebe um livro de habilidade selado de 3 estrelas. Nosso garoto está feliz com os 3 itens que recebeu. Um aumentará seu poder e o outro aumentará sua vida. Sem mencionar que o orbe de cristal é perfeito, pois tem um efeito de crescimento. Com a ativação dupla da habilidade, ele pode até matar monstros de alto nível instantaneamente. Além disso, esse chefe geralmente derruba um livro, mas graças à bênção da deusa do amor, ele recebe algo de melhor qualidade. Ele sabe que sem a ajuda do buff da deusa e das 2 garotas, ele não poderia ter um sozinho. Então ele se vira para os 2 e diz a eles que preparou 2 peças de equipamento para cada um deles. Eles são de classificação bronze, mas por enquanto devem ser suficientes. Todos estão felizes agradecendo a ele, especialmente porque não fizeram nada e ainda estão recebendo bons itens. Eles se abraçam, mas deveriam estar abraçando nosso garoto. O protagonista diz que está tudo bem. Afinal, ele sabe que o leilão tem um limite de itens que você pode registrar, então ele precisa dar alguns a eles e vender o resto e qualquer coisa sem valor que ele usará para aumentar o nível do orbe de cristal. Com isso, ele diz que eles terminaram aqui e é hora de retornar à cidade principal. Vendo o grupo protagonista sair, todos começam a dizer que precisam ser reverenciados. É incrível que eles venceram com apenas 3 pessoas enquanto a maioria das guildas estava presa. Esses 3 conseguiram vencer, mas na realidade todos acham que foi a conquista do cavaleiro. Eles dizem que ela agora é a primeira do país inteiro. Enquanto todos tentam falar com ela, nosso garoto foge sem ser notado, dizendo que a encontrará mais tarde na Vila Iniciante. Um tempo depois, ele pergunta se eles têm algo para fazer. Eles dizem que não, então são teletransportados para a cidade de Julu. Mais uma vez, todos ficam impressionados com os gráficos e o realismo daquela cidade. O protagonista diz que agora o jogo real começa. Eles entram em uma mansão e ele diz para eles coletarem todas as missões de matar monstros dos NPCs. Ele menciona que tem algo para cuidar e que eles se encontrarão mais tarde. Ele vai até o escritório do tesoureiro e diz que está lá para alugar uma loja. O cara pergunta se ele quer algo dentro da mansão ou nas ruas. Ele responde dentro da mansão. O cara mostra os layouts e 4 plantas das lojas, perguntando qual ele quer. O protagonista sabe que, como não é possível leiloar muitas coisas, ele precisará abrir uma loja para vender os itens restantes. Além disso, quando a garota do apartamento chegar ao nível 10, ele também precisará de um lugar para vender cosmético. Então ele diz que quer comprar 6 lojas. Ele tem certeza de que Ariel se tornará uma zona comercial muito importante. Com o dinheiro que ganhou com a espada, ele pode sustentá-la por um longo tempo. O cara diz que alugar todas essas lojas agora custará 10.000 de ouro por um ano. Nosso garoto não hesita e com isso o negócio está fechado. Ele então vai encontrar um mentor de profissão de padre para desbloquear o livro de habilidade de 3 estrelas. Batendo na porta, uma voz doce diz para ele entrar. O nome dela é Evelyn e ela é uma instrutora muito densa que pergunta como ela pode ajudá-lo. Envergonhado,
O garoto diz que ela é de fato uma curandeira muito poderosa. Ela diz que qualquer homem morto seria revivido por ela. Desajeitadamente, ele diz que está lá para desbloquear uma habilidade. Vendo que é um livro de 3 estrelas, ela diz que ele é bastante impressionante. No entanto, ela avisa que, por mais incrível que seja, custará 50 de ouro para desbloquear. Para o nosso garoto, isso é uma ninharia, então ele o desbloqueia e ganha um campo de luz sagrado. Ele invoca um hexagrama de 20 metros onde todos são curados em 100% de seu poder por 10 segundos. Como sempre, ele usa a habilidade com a passiva Yin e Yang agora. Todos dentro do hexagrama perderão 200% de seu poder de ataque e saúde por segundo. Nosso garoto está confiante de que dentro deste domínio ele é invencível. Com isso resolvido, é hora de encontrar as 2 garotas para começar a fazer missões. De repente, ele recebe uma mensagem do cavaleiro perguntando sobre um desafio infinito, perguntando se ela deveria aceitá-lo. O protagonista sabe que é uma missão muito boa, então ele diz a ela para aceitá-la. É uma missão onde você pode escolher ganhar muita experiência ou muitos itens. No entanto, há uma opção final onde você pode obter os 2, mas é muito mais difícil. Ela ia explicar tudo isso para ele, mas obviamente ele já sabe de tudo e diz a ela para aceitar. Em outra cidade, o cara que foi enganado pelo protagonista fica furioso. Alguém chega e diz a ele que encontraram as 3 pessoas que roubaram a primeira morte do chefe das sombras. Eles dizem que é um cavaleiro, um padre e um invocador que estão atualmente na cidade de Julu. Apesar de não ser uma guilda, eles são definitivamente habilidosos. No entanto, o líder não se importa, dizendo que se eles tivessem a coragem de roubar uma primeira morte, eles teriam que pagar o preço. Ele ordena que todos os 300 membros da guilda vão para a cidade de Julu. Eles se revezarão matando aqueles 3 a noite toda. Um servo sugere que pode haver pessoas demais só para isso, e mover a maioria dos membros de outra cidade seria caro. Mas o líder insiste que eles roubaram a primeira morte para provocá-los, então eles precisam mostrar o que acontece. Caso contrário, ninguém naquele servidor os respeitará. De volta ao protagonista, o sistema notifica de que ele recebeu o desafio infinito. Ele precisa desafiar o Abeas Rift nível 10 de classificação A, que fica na Nigatmari Forest no lado oeste de Julu. Eles devem entrar e matar todas as criaturas. No entanto, o desafio infinito não pode ser abandonado no meio do caminho, e se ele falhar, perderá todas as recompensas. A pior parte é que um item raro cairá. Apesar de tudo isso, ele parece feliz e confiante. As meninas perguntam se ele sabe qual é a recompensa para aquele lugar. Ele diz que a primeira pessoa a limpar aquele lugar ganha experiência e itens em dobro, então eles devem se preparar rapidamente porque o desafio está prestes a começar. A cena então muda para eles entrando no desafio e um soldado demônio nível 10 aparece. Desta vez, você precisará que o cavaleiro aguente alguns dos ataques. Agora, bem equipada, ela está conseguindo fazer parte do trabalho. Nosso garoto a lembra de não se preocupar em causar dano e apenas continuar se esquivando. Megumon pede desculpas por ser tão inútil. No momento, ela não pode causar dano nem chamar atenção, mas nossa protagonista diz que está tudo bem, já que os invocadores são assim no começo. No entanto, quando chegam ao nível 20, eles se tornam muito mais fortes, mas no início do jogo, é melhor para ela apenas ficar parada e não causar muitos problemas. Megumon sabe que isso é verdade, então ela sorri e aceita. Para ela, apenas ganhar experiência é perfeito. Mais demônios chegam e finalmente a noite está realmente contribuindo para o grupo. Nosso garoto diz a eles para ficarem calmos, pois isso será fácil. Ele usa o novo círculo e agora está causando 1120 de dano. Enquanto isso, no salão da Dragon's Flight Guild, um cara diz ao líder para verificar um vídeo no fórum oficial. O líder sai da cápsula, dizendo para não incomodá-lo enquanto ele está jogando, mas o cara mostra um grupo enorme indo para Julu. O líder o reconhece como um de seus rivais e se pergunta por que ele levou toda a guilda para lá. O assistente diz que é para lidar com um cara que roubou a primeira morte do Shadow Boss. Yama foi tolo e gastou uma grande quantia de dinheiro só para comprar uma espada que esse cara aparentemente vendeu. É por isso que ele está buscando vingança. No entanto, o líder diz que Yama está pensando nisso de forma muito simplista. Yama realmente quer usar essa situação para mostrar que eles dominam o servidor. No entanto, por melhor que seja esse plano, eles não podem deixar todas as coisas boas irem para esse cara. Ele diz que é hora de todos irem para Julu também. O cara pergunta se eles vão causar problemas para Yama.
Ele diz que não. Em vez disso, eles vão recrutar as pessoas que conseguiram a primeira limpeza daquela masmorra. Enquanto isso, no labirinto infinito, o protagonista e seus amigos continuam matando criaturas. Seu inventário está tão cheio que ele não consegue pegar mais itens. O lado bom é que ele pode continuar alimentando o orbe com itens inúteis. Uma espada, roupa ou cajado dá 10 de poder adicional. O inventário agora só tem itens bons e todo o lixo está sendo usado para aumentar o nível do orbe. Logo o orbe atinge 300 de 300 e sobe de nível pela primeira vez, aumentando ainda mais a inteligência e dobrando a chance de ativar uma habilidade 2 vezes. Até o protagonista pensa em quão poderoso esse item está se tornando. Com 40% de chance de conjuração dupla, ele é praticamente invencível. No entanto, o cavaleiro atraiu um bando de monstros e avisa que ela está prestes a morrer. Nosso garoto diz a ela para se aproximar e rapidamente acaba com eles. Os monstros desaparecem, derrubando mais itens. Até ele se pergunta quando isso vai acabar. 3 minutos depois, ele atinge o nível 12, gasta alguns pontos e agora todos estão carregados com itens para carregar. Mas Gilme está feliz, pois ela também ganhou muita experiência. O sistema anuncia que eles terminaram a fenda. Eles ficam felizes em ir embora, mas ele diz para eles esperarem. Confusos, eles são informados de que não acabou. De repente, um cristal gira no ar e um demônio alado de elite de nível 10 aparece. Nosso Mois sabe que este é o último monstro e tem uma taxa de queda de 100%, então você certamente obterá um item de classificação ouro. Ele começa a curar o monstro, que o ataca furiosamente. No entanto, ele tem teletransporte, então ele se esquiva facilmente. 30 segundos depois, acabou. As meninas ficam chocadas que ele o derrotou sozinho em menos de 1 minuto. O item derrubado é a armadura de batalha de sangue de demônio, que aumenta muito a defesa e a constituição e tem uma chance de ativar um efeito de cura quando atacado. Obviamente, seria ótimo para o cavaleiro, mas esconderia seu atributo mais forte. Nosso garoto sabe que esse item é extremamente poderoso. Recebemos tanta cura que é praticamente como dobrar sua saúde. Ele também recebeu uma planta de endereço, que dará ao amigo do apartamento. Com tudo concluído, é hora de retornar à cidade. 30 minutos depois, os caras da cidade estão falando com o líder, perguntando se a informação sobre o cara estar lá pode ser falsa. O líder diz que eles procuraram em todos os lugares, então eles devem estar lá fora caçando. O plano é ficar no portão até eles retornarem. Finalmente, parece que eles chegaram. Nosso garoto os reconhece e se pergunta se eles estão tentando causar problemas. Ao passar, um cara o avisa para ter cuidado. O cavaleiro pergunta de quem eles ouviram isso, e um protagonista pergunta por que Yama está caçando. No entanto, ele sabe muito bem o porquê. Provavelmente é por causa da espada que ele vendeu para o cara. Ele então diz às garotas para andarem pela cidade e coletarem informações. Ele entregará a missão e entrará em contato com elas mais tarde. Ele vai a uma das lojas que abriu. Os itens de bronze serão vendidos por pelo menos 20 de ouro, e a armadura será deixada na loja sem preço, apenas para deixar as pessoas com inveja. Enquanto ele pensa nos próximos passos, eles o contatam, dizendo que lá fora há mais de 300 pessoas trazidas para executá-lo. Parece também que mais de uma guilda está envolvida. Nosso protagonista parece animado com isso, dizendo que as coisas estão ficando interessantes. No entanto, se todos eles vierem atrás dele como recompensa, ele os colocará todos no túmulo. É o momento perfeito para ativar uma certa missão e usar as vidas desses jogadores. Na parte sul de Julu, há um cara dormindo e ele se aproxima, chamando de Senhor da cidade. O senhor pergunta como ele sabe quem ele é. O protagonista diz que acredita na orientação dos deuses e quer ativar a missão. Isso só começa quando o senhor não está na mansão. O senhor diz que se for esse o caso, ele irá direto ao ponto. Ele diz que de acordo com a vontade dos deuses, ele fornecerá orientação para os aventureiros que chegaram de outro mundo nesta cidade e liberará o pedido do senhor para aqueles que completaram a missão. O sistema então diz que ele ativou a missão limitada da cidade de Julu. Vá para a parte norte e obtenha o coração das chamas da besta de pedra. Então leve-o para o senhor e receba a luz do senhor da cidade. Quanto mais pedras forem trazidas, maior será a recompensa. Mas a missão tem um limite de tempo de 3 horas. O Lorde diz que, como ele é o primeiro aventureiro, ele lhe dará uma dica. Não provoque o Rei das Chamas na parte mais profunda do norte. O protagonista agradece ao Lorde enquanto pensa,
Mesmo que o jogo tenha acabado de começar, preciso cavar esta cova aqui. A missão então aparece no tabuleiro da cidade para todos ativarem. Agora na área 9, há bestas de pedra de nível 10 onde Yama e seu grupo estão chegando. Ele diz que ainda não há muitos jogadores, então eles precisam terminar isso rápido. Um deles questiona se eles devem continuar provocando o time que roubou a primeira morte. Yama diz que não, pois a missão é mais importante por enquanto. Depois que eles terminarem aqui, eles podem encontrar aquele jogador e eliminá-lo. O outro cara, que estava na competição de leilão, também aparece. Ao ver Yama, ele pergunta o que ele está fazendo lá. Você desistiu de caçar o cara que roubou a primeira morte? Yama diz que obviamente esta missão é mais importante do que caçar aquele time e pergunta se o cara está lá apenas para tirar vantagem da situação. Mas ele responde que Yama deveria estar mais preocupado consigo mesmo, especialmente porque não foi ele quem gastou milhões em uma espada que não vale nada. Ele lembra Yama que neste lugar, qualquer um pode largar o item mais valioso, então é melhor ter cuidado. O cara que está pensando em contratar a equipe protagonista chega e percebe que a situação está tensa. Todas as guildas mais fortes parecem estar à beira de uma luta, mas é óbvio que uma missão limitada criaria tal tensão. No entanto, o mais importante agora é matar o máximo de criaturas possível e obter as melhores recompensas. Enquanto isso, a equipe protagonista está nas profundezas da floresta. Megumin pergunta por que eles estão ignorando os outros jogadores e indo direto para o centro da floresta. Ela questiona se eles não vão fazer a missão. Ele explica que a missão dada é apenas uma introdução. O objetivo real é matar o chefe de nível 15. O Rei da Chama de Pedra acabou de aparecer na frente deles. Como um mago, ele tem habilidades especiais. Toda vez que ele perde 10% de sua saúde, ele soca o chão, fazendo pedras voarem para todos os lados. Cada vez que ele mata um alvo, ele recupera uma porção significativa de saúde e fica ainda mais forte. Naquele momento, o chefe se apresenta como o Rei das Pedras e Chamas, dizendo que humanos insolentes não deveriam tê-lo despertado de seu sono. O cavaleiro está assustado, e Megumin diz que talvez eles não consigam dessa vez. Mas nosso protagonista, Cal, diz que vai atrair o monstro para longe e correr o mais longe possível. De onde o monstro veio, há um cristal de chamas no centro. Quando ele envia uma mensagem, ela deve destruí-lo. Ele então lança um feitiço de cura na criatura e se declara o oponente. O monstro salta para fora do buraco e pula nele. Enquanto ele corre, ele diz a eles para completar a missão que ele deu a eles. Eles então veem o cristal que ele mencionou. Destruí-lo enfraquecerá o monstro por meia hora. Enquanto ele foge, ele recebe uma mensagem de Megumin dizendo que eles encontraram o cristal. Ele diz para ela se preparar e então corre com o chefe O seguindo. Eles estavam prestes a amaldiçoar o protagonista por farmar ali, mas eles veem o chefe e alertam todos na guilda. Um deles reconhece o protagonista como o padre que eles estão procurando, mas como o chefe é uma prioridade, eles decidem esperar até que o líder chegue. Observando a situação, o protagonista pensa que criou a cena perfeita. Tudo o que ele precisa fazer agora é motivá-los. Ele envia uma mensagem para Megumin destruir o cristal. A besta congela e enfraquece. Todos se sentem confiantes, imaginando que quando o líder chegar, ele facilmente conseguirá a primeira morte. Yama então recebe uma mensagem dizendo que eles encontraram a criatura de nível 15 e precisam de suporte. Ele ordena que todos parem o que estão fazendo e vão direto para o chefe. Os jogadores ao redor notam a guilda de Yama se movendo. Ele tem certeza de que algo está acontecendo e decide segui-lo para ver o que é. Vendo 2 guildas saindo, os outros decidem segui-lo também. Agora todos estão correndo juntos na frente do chefe. As pessoas se perguntam quanto tempo isso levará. Infelizmente, eles sabem que não conseguirão segurar por muito tempo. Um cara gordinho diz que não sabe, mas muitas pessoas estão vindo. O maior problema é que a saúde do chefe está caindo. Olhando para trás, eles dizem que reforços estão chegando, mas há mais pessoas do que o esperado. Yama chega e diz às guildas aliadas para ajudar a matar todos os outros jogadores solo. Todos percebem que todas as guildas principais enviaram pessoas para assistir. Qualquer um que tentar qualquer coisa certamente será morto. Yama diz que se organizou com as outras guildas. Apenas esteja pronto com a habilidade e dê o golpe final. No entanto, mais pessoas de outra guilda chegam. Todos os reconhecem como os líderes da região. Eles sugerem dividir as recompensas e atacar junto. Os jogadores solo concordam
querendo participar também. Eles dizem que a guilda de Yama não pode monopolizá-lo. Yama percebe que o cara está tentando causar problemas. Seu amigo de cabelos brancos pergunta o que eles farão.